Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa quinta-feira. Estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Esta semana estamos no grupo dos livros poéticos, a saber, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos e o livro de Eclesiastes, tá? Eu quero, no dia de hoje, estar falando, então, acerca do livro de Eclesiastes. Quero estar transmitindo informações prévias, informações que, por mais que possam ser básicas, sucintas, mas servirão de muita valia para quando você se propor a ler ou estudar o livro de Eclesiastes, o quarto livro dessa sessão, a sessão dos livros poéticos, você vai conseguir se contextualizar de forma mais excelente e você terá então a condição de compreender melhor, o texto do livro de Eclesiastes. Eu quero estar fazendo leitura então do nosso material teológico acerca do livro de Eclesiastes, claro, de forma bastante resumida, e também quero tecer alguns comentários. Então peço por gentileza que você me acompanhe e não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, Valdecir de Almeida Oficial, deixa ali o teu like, certo? Compartilha os nossos vídeos com os teus familiares, amigos, colegas, enfim, pessoas que, assim como nós, têm o comum interesse em estudar a palavra de Deus. E sempre não se esqueça de ativar o sininho, porque assim você procedendo, os nossos vídeos sempre vão estar aí chegando até você, tá bom? Então, através do YouTube. Pois bem, então vamos lá. Eclesiastes, autor Salomão, tá? Data provavelmente cerca de 935 a.C., tá? Perto do final da vida de Salomão. Algo interessante frisar aqui, meus irmãos. Ontem, no dia de quarta-feira, nós ministramos acerca do livro de Provérbios. E tanto Provérbios como Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, estes 3 livros da seção dos livros poéticos foram escritos pelo sábio Salomão. Agora é interessante frisar que Cântico dos Cânticos Salomão escreveu na sua juventude. Provérbios ele escreveu na sua idade adulta, certo? E o livro de Eclesiastes ele escreveu já na sua idade avançada, quando ele então atingiu a terceira idade, tá bom? Vamos lá. O propósito pelo qual foi escrito o livro de Eclesiastes, ou do Eclesiastes, tá? Poupar as gerações futuras da amargura de aprender pela própria experiência que a vida longe de Deus não tem sentido. E logo nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Pois bem, panorama. Salomão recordou sua vida, Salomão recordou sua vida. Grande parte dela foi vivida longe de Deus. Tá? Então esse é o panorama do livro de Eclesiastes. Salomão, na narrativa do livro de Eclesiastes, ele vai recordar a sua vida. E grande parte da sua vida foi vivida longe de Deus. Tá? O versículo-chave no livro de Eclesiastes está no capítulo 12, versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, ou seja, de todo o ser humano. Aqui homem, fala-se de gênero humano, ou seja, é o dever de todo ser humano, tá? Esboço do livro de Eclesiastes. Primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 26, tá? E traz como título a experiência pessoal de Salomão. Segunda parte vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5 e versículo 20 e traz como título Observações Gerais de Salomão.
terceira parte vai do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 17. E traz como título Conselhos Práticos de Salomão. Quarta e última parte ou divisão do livro de Eclesiastes. Vai do capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 12 e versículo 14. E traz como título Conclusões de Salomão. Tá? Eu vou ler algo rapidamente aqui, nós vamos estar tecendo um comentário, tá bom? Em Eclesiastes, vemos que certos caminhos levam ao vazio. Este livro também nos ajuda a descobrir o verdadeiro propósito da vida. Tal sabedoria pode poupar-nos do vazio que resulta de uma existência sem Deus. Salomão ensinou que as pessoas não encontrarão significado na vida por meio de conhecimento, dinheiro, prazer, trabalho ou popularidade. A verdadeira satisfação vem do conhecimento de que o que estamos fazendo é parte do propósito de Deus para nós. Este é um livro que pode nos ajudar a aproximarmos de Deus e não sermos dominados pela obsessão de obter poder, aprovação e dinheiro, tá bom? Meus irmãos, assim, o livro de Eclesiastes é um livro extraordinário. Por quê? Porque Salomão ele vai escrever este livro no final da sua vida, tá? E você vai observar que no decorrer, né, do livro de Eclesiastes, você vai perceber que Salomão ele vai fazer uma reflexão acerca da sua vida. E ele vai perceber que todo o tempo que ele passou afastado, distante de Deus, porque num ponto determinado da vida de Salomão, nós sabemos que Salomão, uma prática legal no contexto histórico de Salomão, ele fez vários casamentos. Esses casamentos, basicamente, a grande maioria, tratavam-se de alianças políticas, tá? E, porém, Salomão ele acabou sendo vítima desses muitos casamentos que ele realizou, alianças políticas, tá? Com outras nações através do casamento. Por quê? Porque ele se deixou levar, se deixou conduzir, contaminar por muitas de suas esposas a adorar ídolos pagãos. E ele acabou, infelizmente, num dado momento da sua vida, se desviando da face do Senhor, dando as costas para o Deus que fez os céus e a terra, saindo da presença do Deus do seu pai Davi, dos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o Deus de Israel. E Salomão agora, fazendo uma reflexão, ele chega na sua idade avançada, na terceira idade, e ele vai fazer uma reflexão, certo? E ele vai perceber que por mais que o ser humano procure viver a vida, encontrar a paz, ser feliz, a parte de Deus, a verdade é, no final, ele concluiu que não existe possibilidade do ser humano alcançar uma vida plena de paz, de alegria, distante de Deus. Ele vai perceber que, por mais que o ser humano possa ter algum tipo de poder, o ser humano possa ter status sociais, o ser humano possa ser alguém financeiramente, economicamente poderoso, mas a verdade é que se o ser humano não tiver Deus na sua vida, a pessoa não terá paz, a pessoa não terá alegria, não terá uma vida com plenitude. Tanto isto é verdade, que no último capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13 e 14, olha só o que Salomão vai dizer, ele vai reconhecer esta verdade, que é impossível, certo, viver uma vida plena longe de Deus. No decorrer do livro de Eclesiastes, ele vai tentar explicar o significado, o sentido da vida meramente por uma ótica humana, com Deus à parte disso.
Mas no final ele vai chegar a uma conclusão. E olha só a conclusão que ele chega. Capítulo 12, versículo 13 e 14, Salomão diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, a conclusão é, o veredito é, tá? Teme a Deus. Olha o conselho que ele transmite para todos nós. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E o próprio Salomão, como eu disse no dia de ontem, Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? E ele diz então aqui, de tudo que se tem ouvido, o fim é, a conclusão é, o veredito é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o ser humano. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Meus irmãos, eu deixo essas palavras ao teu coração no dia de hoje. Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.